na primeira leitura, que é do livro dos Reis, o profeta Elias, cansado, descrente, querendo terminar a sua caminhada, preferindo a morte, depois de caminhar por muito tempo no deserto, escuta o pedido de Deus para que ele suba o monte Horebe. E lá, Deus iria passar. E ele então obedece e sobe o monte à espera de Deus. Para que Deus, passando por ele, aquela situação humana, desanimadora, quando a pessoa não sabe mais o que vai fazer da vida, e nem o serviço de Deus fazia sentido para ele queria morrer. Então ele sobe e fica à espera de Deus. Diz o autor, aconteceram muitas coisas antes do Senhor. Um vento impetuoso e forte, um vento que assustou, mas o Senhor não passou. Depois, um terremoto, mas também não percebeu a presença de Deus. Veio um fogo, também não sentiu nada. Aí, ele sai, ele tinha saído da gruta e ali ficou. E de repente, uma brisa mansa. E nessa brisa ele foi reconfortado pela presença de Deus. Como que ele então agora ficou cheio de vida, de força, de motivação para continuar na obra de Deus. Aí quero fazer a ligação com o Evangelho. Jesus sofreu uma avalanche de gente correndo atrás dele. E ele atendia, ele acolhia, com as curas, com a expulsão do demônio, com a sua pregação, com a sua fala, que também motivava aquele povo que não tinha pastor, que não tinha uma voz para seguir, Até se fôssemos perguntar hoje, qual é a voz que o povo escuta hoje? Até podemos pensar em termos de mundo, qual é a voz que o povo escuta? A respeito do Papa João Paulo II, São João Paulo, disse que os jovens amavam ouvi-lo. Sério, os jovens eram encantados com João Paulo. Nem sempre fazia o que ele exigia, o que ele apresentava, mas ele apresentava o que tinha que ser. Mas acolhia toda a juventude. E creio que o nosso Papa Francisco, agora, na jornada em Portugal, também daquele jeito todo dele, Na cadeira de rodas ou sentado no carro, eu acho que ele conseguiu transmitir uma mensagem de ânimo e de mudança na vida da juventude.
A gente percebia onde ele ia passando, como que ficavam alvoroçados com a sua passagem. Porque não é uma pessoa qualquer, é uma voz, né? É uma voz sintonizada com Deus e que desperta vida naqueles que escutam. Também, né, fazemos isso por causa de Jesus. E o mais importante do trecho anterior do de hoje é que Jesus olha com compaixão. E aquele povo estava faminto. E ele multiplica os 5 pães e 2 peixes para aquela multidão. E depois, Jesus fala assim: bom, vocês, meus companheiros, discípulos, entra na barca e vai na frente. Eu vou ficar por aqui. E Jesus tinha necessidade da solidão com Deus. A solidão com Deus. Então subiu o monte para não ser incomodado, porque ele queria um encontro com Deus. E depois volta e misteriosamente aparece no meio do mar. Pensam que é um fantasma. Não vou contar todos os detalhes, porque vocês sabem, né? Pedro quer ir ao encontro dele. Vem. Aí quando sentiu o vento, duvidou, estava caminhando, sentiu o vento, duvidou. E Jesus o chama de fraco na fé. Mas certamente o que falta não é prestar atenção na onda e nas ondas, mas é ter o olhar fixo em Jesus. Se ele estivesse olhando para o rosto de Jesus, ele não teria começado a afundar. Mas ele desviou a sua atenção de Jesus e começou a afundar. E também entre nós, né, quantos começam a afundar? Hoje nós celebramos o Dia dos Pais. Que vocação tão bonita! Como é belo reconhecer naquele homem a vocação de ser pai. Nós exaltamos a vocação da mãe. Exaltamos, sim, mas cada uma com a sua beleza e se complementa com a presença paterna no lar. Como é bonito ser pai, acolher o dom de uma vida, cuidar com a firmeza que só o pai pode ter e com a doçura que só a mãe pode ter, embora tenha mães que são mais duras do que os pais, não é? Mas nós queremos bendizer ao Senhor. A família às vezes enfrenta as ondas também. Famílias enfrentando ondas, tempestades terríveis, grandes dificuldades, e a gente pensa que vai afundar e que tudo vai acabar. Não tem mais futuro a família. Olhos fixos em Jesus. Olhem para Ele. Coloquem nele a sua esperança, o seu coração. Porque os problemas estão aí. E quando surgem dificuldades, a gente pensa só nas dificuldades. E se esquece de Deus. E Jesus nos dá esse exemplo, ele está cumprindo a missão, mas a cada momento ele sente a necessidade de se esconder
junto de Deus. Como Elias foi se esconder, também Jesus, e nós também. Por que é que temos gente muito doente hoje em dia? Porque não tem solidão. Não tem mais solidão. No mínimo a gente tem um celular na mão. Não tem solidão mais. Não tem mais encontro. Às vezes nem com a família e muito menos com Deus. Não tem encontro. E vamos ficando doentes, vazios, sofrendo. Mas vamos suplicar hoje que as bênçãos de Deus desçam sobre as vidas dos nossos pais, aqui nessa celebração, na nossa comunidade e sobre todos os pais. Que a família também seja abençoada a partir da Semana Nacional da Família.